E aí, pessoal, começando agora o especial 100 episódios respondendo as perguntas de vocês, ouvintes. Para quem tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me chamo Lucas Ribeiro e você tá escutando o podcast Sessão às 6, onde normalmente discutimos filmes, séries, trago novidades, mas a edição de hoje é muito especial. Como falei, esse é o 100º episódio oficialmente, e eu perguntei pra vocês lá no Instagram mês passado o que vocês gostariam de encontrar nessa marca, e a maioria, acho que todo mundo, respondeu que queria que eu respondesse perguntas. Então recebi as perguntas de vocês. Pra quem perdeu, segue lá, @sessão às 6. Falei lá nos stories que podia ser desde perguntas sobre o podcast até questões sobre cinema, Hollywood, vocês que sabem. Então, estou com todas aqui. Obrigado a quem enviou sua pergunta. Eu, gênio, esqueci de perguntar se vocês queriam ser identificados ou não. Então, por precaução, não vou falar o arroba de ninguém, beleza? Mas é isso, já falei demais. Bora começar. Ok, tem duas perguntas que são praticamente as mesmas, que são: qual o seu top 3 filmes mais está ansioso para assistir esse ano? E qual estreia de 2022 eu estou mais ansioso? Então bora lá, eu vou fazer o top 3 para ficar uma resposta mais completa, certo? Eu diria, com certeza, um é o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, falo mais depois. Batman. Acho que eu já devo ter falado aqui que não é um super-herói que me atrai. Inclusive, acho o Batman um personagem que funciona muito mais em grupo do que sozinho, sabe? Então, imagine a minha surpresa ao ver os trailers pra esse filme, que vai lançar agora em março, e ficar super animado. Eu tô super animado pra esse filme. Eu acho que eu nunca fiquei tão animado pra um filme do Batman antes, sabe? Então, assim, tem tudo pra ser uma experiência maravilhosa. Tanto que eu também tô considerando ler os quadrinhos. Eu acho que é baseado em Batman Ano 1, né? Então assim, eu soube que é muito bom esse quadrinho. Eu tô pensando em ler também. Mas enfim, então, o Estranho, Batman, e que eu quero colocar também o último filme da saga Jurassic World, que vai se chamar Dominion, que não só vai trazer de volta os protagonistas dos filmes anteriores, né? O Chris Pratt, a Bryce Dallas Howard, mas também vai trazer o elenco original, né? Jeff Goldblum, Laura Dern. Então, assim, a junção dessas duas trilogias, eu tô muito animado, sabe? Tô muito ansioso pra ver isso no cinema, se possível. Então, o ranking: primeiro, Doutor Estranho; segundo, Batman; terceiro, Jurassic World Dominion, beleza? Seguindo aqui para a pergunta número 2, qual estreia da Marvel que eu tô mais esperando? Então, assim, como eu já falei, né? Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Porque, assim, as poucas coisas que eu sei sobre esse filme, minha gente... Assim, se a gente amou Homem-Aranha, que foi o primeiro filme a começar a explorar o multiverso, né? Assim, Doutor Estranho tem tudo pra ser ainda mais incrível, sabe? O hype tá lá em cima. Eu tô me organizando aqui pra fazer um podcast só sobre os próximos filmes e também trazer algumas informações interessantes sobre cada um pra aumentar o hype. Enfim. Em breve vocês escutam, beleza? Mas resumindo, é o Doutor Estranho, o primeiro do ano, né, da Marvel, que vai sair em maio, se não me engano. Mas eu quero ver tudo, óbvio, né? O filme do Thor, que é Thor, Amor e Trovão, tô curioso porque aparenta ter muita informação, sabe? Acho que os Guardiões vão aparecer, né? Tem a Jane, tem a Valkyria, tem uma galera aí. Muitos personagens, muitas histórias dos quadrinhos que o Taika Waititi tá prometendo cobrir. Então, assim, bora ver se ele vai conseguir administrar tudo. Tô bem curioso. Outro filme que eu tenho meus receios também é Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, porque a sombra da morte do Chadwick Boseman é tão grande, é uma coisa assim tão imensa que tá acompanhando esse filme. O meu maior medo é a história ser só isso, sabe? A narrativa só abordar quem vai ser o próximo Pantera Negra, honrar o T'Challa e ser só isso, não trazer mais nada.
Porque o filme merece a experiência completa Marvel, assim como qualquer outro. Ou seja, muita ação, muita comédia. Espero que a gente continue explorando o Wakanda. Também com excelentes personagens, uma boa história. E assim, com certeza vai ter tudo isso. É só um receio bobo meu. Mas eu confio bastante no Ryan Coogler, que dirigiu o primeiro e vai dirigir esse também. Tenho muita fé nele. Então, assim, tá tudo certo. Bora esperar pra ver. Quero muito ver um trailer também. Mas, ok, bora lá. Terceira pergunta. O que você achou do Globo de Ouro e por que Elizabeth Olsen não ter ganhado foi roubo? Adorei, adorei. Foi uma putaria. Foi roubo, sim. Porque, pra quem não acompanha as premiações, eu vou resumir. Essa atriz, Elizabeth Olsen, faz a Feiticeira Escarlate, a Wanda, que esteve em WandaVision, né? Uma série muito aclamada aí, que eu achei sensacional. E a série foi indicada a várias categorias. E pra ser justo, eu sou justo, ganhou algumas categorias do Globo de Ouro, mas foram categorias mais técnicas. O que a gente quer ver mesmo é a atriz ganhando, o ator, entendeu? E não foi o caso. Se eu não me engano, ela estava concorrendo, obviamente, a melhor atriz em minissérie. E quem ganhou foi, se eu não me engano, tá? Foi a Anya Taylor-Joy por, meu Deus, O Gambito da Rainha. E assim, eu sou super imparcial porque eu amei WandaVision. Wanda é uma das minhas personagens preferidas e eu não assisti até hoje o Gambito da Rainha. Não me julguem. Então, assim, adoro a Anya Taylor-Joy, já vi vários filmes com ela é maravilhosa. Mas assim, o meu coração nessa premiação estava para Elizabeth Olsen, entendeu? Ela não ter ganho foi uma palhaçada. Eu fiquei muito triste, muito chateado. Mas beleza, pelo menos ela foi reconhecida, né? A série foi reconhecida. Foi, eu acho que a série mais premiada da Marvel até agora. Porque assim, quem assistiu a série, a minissérie, sabe que comparando isso com os outros filmes em que ela apareceu, gente, a linguagem corporal dela, a postura, a entonação da voz, como isso variava de um episódio pra outro, ou seja, de uma década pra outra, era uma coisa assim absurda, sabe? Então eu fiquei muito apaixonado por isso e não ganhou, mas beleza, fazer o quê, né? Paciência. Pelo menos ela perdeu pra Anya Taylor-Joy, que é outra maravilhosa. Mas a vida segue. Próxima pergunta. Qual sua animação favorita? Cara, eu não sou muito fã de escolher um filme favorito, sabe? Mas se eu não falar Toy Story 3 ou Up, eu sinto que vou estar me traindo. Ou então qualquer filme do Scooby-Doo, qualquer coisa que tenha o Scooby e a Mistério S.A., eu apoio e gosto. Outra coisa que eu sou super imparcial. É aquele filme da corrida cibernética, o da ilha com os zumbis. Nossa, muito bom. Lembrei agora também do filme dos Jovens Titãs, Missão Tóquio, né? Que encerrou a série animada. Incrível, pelo menos quando eu era criança eu achava, né? Faz tempo que não assisto, tenho que reassistir. Mas então, resumindo, Up, Toy Story 3 ou qualquer coisa do Scooby-Doo. Próxima pergunta. Qual o segredo... Essa é maravilhosa. Qual o segredo de um filme espetacular, na sua opinião? Não pode responder ter o Andrew Garfield, pois a minha resposta é justamente essa. Ter o Andrew Garfield. Próxima pergunta. Por que brincadeira? Não, olha, eu não sei dizer de certeza. Eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Mas um bom começo de resposta seria... O segredo de um filme espetacular, tá? Um bom começo seria não subestimar a inteligência do público, sabe? Achar que eles não vão entender ou que... A não ser que você seja o Christopher Nolan. Mas se você for qualquer outra pessoa, suponha que as pessoas vão entender o que você vai fazer. Não tente diminuir a sua narrativa. Muita gente faz isso e você acaba banalizando o público, sabe? Também o quê? Ter personagens carismáticos, né? É importante porque mesmo que a gente não concorde ou não faria na vida real o que o personagem ali tá fazendo, se ele for carismático, se ele for um personagem bem escrito, não vai importar, sabe? A gente tem que querer estar com aquela pessoa ou pelo menos ficar intrigado com ela pra aguentar um filme de 1h30, 2 horas com aquela pessoa como protagonista. O que mais? Tem reviravoltas também, me agrada bastante, adoro reviravoltas.
mostra que o filme ainda tem o que oferecer, mesmo depois de meia hora, uma hora, enfim. Mostra que ainda pode surpreender. Mas é basicamente isso. Com certeza essa resposta não tá completa, mas é mais ou menos isso, pelo menos pra mim. E ter o Andrew Garfield, claro. Agora algumas perguntas de vocês sobre o Sessão às 6. Por que você decidiu criar um podcast sobre cinema? E eu quero juntar com essa outra, com qual objetivo surgiu o projeto? Ótimas perguntas. Bora lá. Pra quem não sabe, eu moro no Rio Grande do Norte e eu faço faculdade. Eu estudo na UFRN. Eu faço comunicação social audiovisual. Aqui não tem a opção cinema, que era a minha primeira opção. E eu descobri que audiovisual, quando você se forma, você vai pro mesmo caminho que você iria se você fizesse cinema. Então, eu atualmente estou no 5º período, se eu não me engano. Com a pandemia eu confundo tudo. E eu senti que eu precisava dar o meu primeiro passo nesse ramo, sabe? Nesse meio. Porque é uma coisa que eu penso em fazer profissionalmente. E uma curiosidade é que a minha primeira opção não foi fazer podcast. Eu não pensei, quero fazer um podcast. Não. No início eu queria abrir um canal no YouTube, mas aí eu cheguei à conclusão que eu não me sinto, pelo menos ainda, hoje. Agora, eu não me sinto muito, muito, muito confortável mostrando meu rosto, sabe? Tipo, com frequência. Uma vez ou outra eu apareço lá no Instagram de boas, mas eu percebi que realmente só com a minha voz eu me sinto bem mais confortável. Aí, como falar sobre filmes é uma coisa que eu adoro, e também eu posso trazer convidados também, enfim. Aí eu tomei essa iniciativa. Eu falei com meu professor de rádio na época e ele me deu várias dicas, vários conselhos, várias recomendações de software, edição de áudio. Então, assim, foi mais ou menos por aí. E, assim, meu objetivo no Sessão às 6, como apresentador, é criar uma comunidade. Isso foi uma coisa que eu falei no meu primeiro episódio de Frozen 2. Foi criar uma comunidade de pessoas que queiram trocar uma ideia e saber que a conversa nunca termina aqui no podcast, que sempre continua em outro lugar, no caso, no Instagram. Que eu adoro saber a opinião de vocês, conversar sobre o filme, o que vocês gostaram sobre o que eu falei, o que eu esqueci de falar. Eu adoro também quando vocês tiram alguma dúvida minha, enfim, acho o máximo. Mas meu objetivo pessoal é usar o podcast como uma escada, sabe? Colocar o meu primeiro pé nesse ramo, mesmo que ainda seja uma coisa pequena, digamos assim, entre aspas, porque mesmo que seja só eu administrando o podcast por completo, mesmo assim eu já sinto que eu já tô inserido nesse meio, sabe? Porque eu presto mais atenção em detalhes, eu adoro trazer informações sobre bilheteria de filme com vocês. Por causa do Sessão às 6 eu também já conheci muita gente envolvendo esse ramo, pessoas que também não estão, mas que eu ainda aprendi muito com elas, sabe? Então, resumindo, meu objetivo, no geral, é criar uma comunidade com vocês, pra gente trocar uma ideia sobre filmes. É usar o Sessão às 6 como uma escada, uma ponte para o meu futuro profissional. Então, assim, eu não vejo o Sessão às 6 como algo permanente, tipo, que eu me vejo daqui a 10 anos fazendo. Mas isso não quer dizer que eu vou acabar amanhã. É algo que eu não tenho pressa pra terminar. E, por enquanto, eu tô me divertindo, tô adorando fazer. E é isso, pessoal, beleza? Resumindo é isso. Mas eu espero ter respondido. Então, próxima pergunta. Quanto tempo, em média, você demora para editar um episódio? OBS, sempre quis saber. Pois eu vou tirar essa sua dúvida agora. Olha, não tem um número exato, algumas horas, certo? Tipo, em 1 hora, eu edito mais ou menos 15 minutos, entre 15 e 20 minutos. Seria bem mais se eu conseguisse ficar sentado editando direto, mas eu não sou assim, eu não consigo. Tipo, edito 2 minutos, aí coço a mão, depois olho pro celular, quando vejo, tô no meio de um vídeo do Pesadelo na Cozinha, tá ligado? Eu preciso fazer intervalos toda hora, porque senão eu me disperso, senão não rola. Mas assim, com pessoas mais focadas, com certeza deve ser bem mais produtivo. Então, resumindo, se é uma análise padrão e eu tô sozinho, em umas 2 horas é tranquilo, talvez um pouco mais. Agora, sei lá, falar do Oscar com um convidado, que nunca é tipo, meia hora, 40 minutos, não, sempre é tipo 1 hora e meia, 2 horas. É também o quê? Destrinchar uma série da Marvel, analisando assim de forma completa, como eu sempre gosto de fazer. Por exemplo, com WandaVision,
Ou eu acordo super cedo e faço tudo no mesmo dia, ou eu divido em vários dias, sabe? Então a resposta varia bastante, beleza? Próxima pergunta, meu Deus. Com quantos ovos se faz um bolo? Meu amor, eu não sei. 6? São 6, né? Eu adoro que a pessoa não pesquisou na internet. Ela decidiu perguntar pra mim primeiro, eu adorei. Mas assim, devem ser uns 12, não? Pra uma porção, acho que 12. Eu não sei. Faz aí entre 6 e 12 e depois diz se ficou com muito gosto de ovo. Próxima pergunta. No céu tem pão? Olha, meu querido, eu também não tenho essa informação. Gente, do nada, umas perguntas envolvendo comida, eu não sei se no céu tem pão. Quem deve saber é o Renato Aragão, certo? E, dito isso, chegamos à última pergunta de hoje. Qual o episódio mais longo que você já gravou e o mais curto? Você quer saber no bruto mesmo, sem edição? Vixe, o mais longo deve ser umas 2h30 por aí. Quando o papo tá bom, com pessoas que eu normalmente não converso muito, tipo, sei lá, o pessoal do Vice, no caso, conversar por ligação mesmo, de voz. Com o Vice, o pessoal dos 4 porquês, é por aí mesmo. Mas em casos assim, eu tô lascado pra editar. Como eu falei, tenho que começar um dia antes, não consigo um dia só. O mais curto, olha, uns 10 minutos, eu acho. Eu lembro que eu tenho um podcast de 5 minutos, 5 ou 7 minutos. Então o bruto deve ter dado uns 10, por exemplo. No caso, quando eu tô sozinho, né? Já devo ter chegado entre 10 e 15 minutos no bruto, por aí. Mas e essas foram todas as perguntas enviadas por vocês lá no Instagram. Quem não acompanha, corre lá no @sessãoas6 para ficar por dentro das novidades e dos episódios que ainda vão ser lançados. Antes de finalizar, eu queria agradecer muito a vocês que escutam toda semana, todo mês, ou só quando podem mesmo, quando tem tempo, porque se não fosse pelo apoio de vocês, com certeza não seria a mesma coisa. Cada um de vocês que escutam, que mandam o podcast para algum amigo, como eu falei antes, que tiram alguma dúvida minha, faz uma diferença. E eu quero que vocês saibam disso. Cara, 100 episódios, isso quer dizer que por 2 anos eu tenho postado mais ou menos um podcast por semana. E assim, é bem mais difícil do que parece, viu? Eu conheço pessoas que postam 2 vezes por semana e assim, eu tenho pena da alma dessas pessoas, porque eu mesmo só consigo um e olhe lá. Tem vezes que é super de boa, nem faz muita diferença na minha semana. Mas tem outras que é só Jesus. É um surto, uma correria, aquela leve sensação de talvez eu não consiga postar esse sábado, sabe? Mas eu sempre consegui, graças a Deus. Na verdade, nas primeiras semanas do Sessão às 6, eu postava 2 vezes por semana, porque eu comecei na época do Oscar 2020, né? Quando já tinha saído os indicados. E, obviamente, eu não tinha falado sobre nada, né? Então, naquela época inicial, eu tinha gás de sobra pra falar sobre o Oscar 2 vezes por semana. Mas isso foi só naquele período mesmo da premiação. Hoje em dia, estamos no ar todo sábado mesmo. E assim, meus amigos, chegamos ao final do episódio 100. Saibam que ainda tem surpresa pra vocês essa semana, porque o único período do ano em que eu posto uma segunda vez é pra comemorar o aniversário do podcast. E adivinha só, tá chegando. Que no caso vai ser essa semana também, essa que tá começando. Vai ser quarta ou quinta, estaremos comemorando 2 anos de existência. No caso vai ser com os erros de gravação, edição 2021. Tô louco pra compartilhar. Vocês adoraram a de 2020, vi muita gente falando que curtiu bastante. Resolvi trazer mais uma vez. Quem sabe eu não torno isso algo anual. Mas então fiquem ligados, novidades estão chegando. Então é isso, pessoal. Obrigado por escutarem até aqui. Que venham muitos outros episódios. Um ano muito abençoado para todos nós. E nos encontramos muito, muito em breve, beleza? Meu nome é Lucas Ribeiro. Você acabou de escutar o Sessão às 6. Um grande beijo e até mais.